Neste primeiro momento, para dar as boas-vindas a todos vocês, contaremos com a apresentação do músico Nilton Freitas e do jornalista e poeta Carlos Laerte. Boa noite. Então, a gente quer começar a nossa participação nesse evento com uma saudação especial. Não sei como é que vocês costumam chamá-lo, mas nós das músicas desse tema costumamos chamar de Frei Luiz de Chique Chique. Essa pessoa que vem nos contando. A segunda música que a gente vai falar especificamente do rio, pela nossa visão, depois da peregrinação dele pelo rio, quando soubemos da história há mais de 20 anos atrás. E tivemos a felicidade de mergulhar no tema e fazermos uma música chamada Boato Ribeirinho, que foi tema da novela Velho Chico. Eu, Wilson Duarte e Wilson Freitas. Nós fizemos essa música há mais de 20 anos e ela continua atualíssima, porque se tratava de um boato ribeirinho. E agora nos parece mais uma profecia. Vou fazer para vocês o Boato Ribeirinho. Na beira do rio, que o velho Chico pode morrer, virar riacho e correr pro nada, viajando por temporada, quando a chuva do meu Deus dará a chegar. Frei Luiz de Chique Chique, quão chique é ter um rio pra nadar, a correr, quão chique é ter o rio pra pescar, pra beber. Não deixe morrer, deixa o rio morrer, senão o que será de mim, que só tenho esse rio pra viver? Senão o que será de mim, que só tenho esse rio pra viver? Que será de mim? Que será de José Serafim? Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar surubim? Que será de mim? Que será de José Serafim? Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar surubim? Não deixe morrer, não deixe o rio morrer,
sei lá o que. Se não morre o ribeirinho de fome de sede, oh, de sei lá o que. E bom para mim foi cantar essa música olhando para a figura principal, que para a gente é a imagem desse rio mais profunda. Eu sou um catingueiro nato, sempre vivi com o problema da seca, sempre vivi com a secura dos rios e riachos, sempre tive que conviver com isso. Hoje eu moro às margens do Rio São Francisco e tenho a triste certeza de que se nós não cuidarmos vai secar também. Tem gente que pensa que não, mas é totalmente esgotável. O poeta. Alô, sim. Boa noite. Em 1984 aconteceu aquele que foi e é o maior desastre ecológico que aconteceu nas águas do Rio São Francisco. E aconteceu aqui, em Petrolina, Juazeiro, Curaçá, e desceu o rio, o mal que desceu o rio, que matou milhões de peixes. Eu, na ocasião, fui fazer uma reportagem e, ao ver aquela situação, ao invés de voltar para a redação com uma reportagem, voltei com esse poema que quero compartilhar com todos vocês, especialmente com essa presença ilustre, que é o nosso dom, Frei Flávio Cato. Não se cala o rio. Olha rio beiradeiro, correndo, cantando, contando em águas murmurantes histórias longínquas. Rio que passa, repassa em miúdos girassóis, lendas, carrancas, fábulas de cachorros que vão a festas no céu e rodas de remeiros. Passarinho preso canta quando vem rompendo o dia. Uns canta de papo cheio, outros de barriga vazia. Pois é beiradeiro, é a vez dos doentes hidrolátricos, da mãe d'água, rainha das águas, que mora na pedra do bode, mas que pode em qualquer lugar se avizinhar. E o minhocão, cadê o minhocão? Terrível duende, faz medo até pro surubim de cabelo. Quanto mais pra tu, nego. Nego d'água é bicho feio. Nego d'água é bicho feio e vislumbra feio que não é mulher. É beiradeiro, canta teu rio, vai à fazenda Cacimbas, ou se não uma bainha de pau. Mas caminha, não, navega teu rio a contatos fabulosos ou intrépidos do progresso, belezas da tua marginalidade. Será que eles não enxergam que não se pode cortar as asas de um pássaro? E que nem tão pouco se cala o rio? Beiradeiro sonhou com surubim, dormiu pensando em peixes, caris, dourados, mandins. Ansiosamente imaginou ter visto o repiquete de São José. Quem dera fosse isso. Não, sucumbiu por entre detritos de um progresso paranoico em busca de novos tietês, capibaribes, indiferente à razão de viver que se consiste a própria vida. Vida ao surubim, que a pleno pulmão dá seu último impulso nas redes progressistas e nas malhas iscas que não fora buscar. O que antes fora lenda, poesia, passagem para poeta, hoje qual gás asfixia um sonho barrento. Beiradeiro, porque dormes? Beiradeiro dormiu demasiadamente e quando acordou chorou às margens, ao ver nas margens das casas grandes homens que não veem. É o rio que grita, berra, chora, ronca, xinga, geme, espuma, mas que não pode morrer.
essa outra música que encerro é uma música do Frei Luiz. Foi gravada por a gente, eu, Gogó e Targino Gondim, um disco que a gente fez por nome de Belo Sertão. Obrigado. Pois é, a gente canta sempre, mas tem hora que a gente só canta tanta música que passa pela nossa cabeça. Então a gente quer, junto com todos aqui, procurar viver o melhor para esse rio, nosso Rio São Francisco. A alma do rio é toda transferida, é toda composta de todas as intenções do Frei. A gente sabe disso. Nós somos fãs, nós somos filhos, nós somos parceiros, nós somos tudo a favor do Rio São Francisco. Boa noite para vocês. Nós agradecemos, então, a belíssima apresentação de Nilton Freitas e do poeta Carlos Laerte. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: o reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Julianelli Tolentino de Lima; o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Univasf, professor Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida; a superintendente de Gestão de Pessoas da Univasf, senhora Maria Auxiliadora Tavares da Paixão; o bispo da Diocese da Igreja Católica de Petrolina, Dom Francisco Canidé Palhano; o vereador do município de Petrolina, Gilmar Santos, representando a Câmara de Vereadores; o assessor de infraestrutura da Univasf, professor Sérgio Mota;
o bispo da Diocese da Igreja Católica de Juazeiro, Dom Beto Preis. O secretário de Agricultura do município de Juazeiro, representando a Prefeitura de Juazeiro. Representando o Recanto Madre Paulina, senhor Zezinho de Mindu. O presidente do IRPA, senhor Haroldo Xtec. Maria Alice Borges da Silva, da Associação de Pescadores e Pescadoras da Lagoa de Curralinho, Itamotinga. O senhor Hermes Novaes Neto, pesquisador popular do oeste da Bahia, representante da sociedade civil. Senhor Zacarias Ferreira da Rocha, da Articulação de Fundo e Fecho de Pasto da Bahia. E Maria Tumbulalá, do povo indígena Tumulalá. Registramos e agradecemos a presença dos docentes, técnico-administrativos e estudantes da Univasf, toda a comunidade externa, agricultores, o trade turístico, pesquisadores e demais autoridades. Dando continuidade à nossa programação, convidamos o fundador e diretor executivo do Centro de Referência para a Recuperação em Áreas Degradadas, Bioma Caatinga, professor José Alves de Siqueira Filho. Boa noite a todos. Para a gente é um enorme prazer poder ter um dia de reflexão, de ação sobre talvez o principal e o maior patrimônio dessa região chamada Vale do São Francisco, que é o nosso Rio São Francisco. Eu quero dizer a cada um de vocês da minha alegria, da minha satisfação, não só minha, enquanto cidadão, enquanto professor da Univasf, em que, em 2004, tive o privilégio de ajudar, junto com vários companheiros, com vários colegas, mais de 100 professores, a colocar os primeiros tijolos para a construção dessa universidade, transformando um sonho em realidade. Esse sonho que virou realidade, ele só tem sustentabilidade se a gente efetivamente compreender o significado da palavra cuidado. Esse cuidado como um elemento fundamental para a transformação das realidades. A gente anseia pela transformação das realidades, mas muitas vezes a gente não compreende o significado, a semântica das palavras. Muitas vezes, além das palavras, é tão ou mais importante o que o nosso próprio corpo fala. O que a gente vê lá fora é o espelho do que está dentro de cada um de nós. E, às vezes, a gente precisa, efetivamente, sair do campo do discurso e partir para o mundo da prática, da ação. A conscientização por si só não transforma realidades, mas a ação, seja ela em qualquer nível, a nível institucional de Univasf, representada aqui pelo nosso reitor, professor Julianelli, seja com a pesquisa, através da atividade de pesquisa coordenada pelo professor Jackson, seja no cuidado na gestão de pessoas, Dorinha está aqui também, e seja nas várias figuras anônimas ou invisíveis que não têm a oportunidade de vir para dentro da universidade, ocupar o seu espaço e procurar estabelecer o diálogo. Porque nós, professores, estudantes, que é para quem a gente devota toda a nossa energia e todas as nossas ações nos últimos 14 anos, se aproximando dos 15 anos dessa universidade. Mas é para eles, é para esses jovens alunos, que muito bem foi colocado por Zacarias, hoje à tarde, numa mesa redonda belíssima que tivemos, repleta de agricultores e vazia de estudantes. Onde estão os nossos estudantes? Onde estão os nossos alunos? Eles que serão os transformadores dessa realidade que se avizinha. Aliás, que bate a porta. Aliás, que já entrou, já invadiu e provocou essa avalanche, esse tsunami de destruição do nosso maior patrimônio,
que é o nosso irmão Chico. E é para eles que a universidade tem que preparar. A universidade não pode formar operários, né, Zacarias? A universidade precisa formar pessoas. E essas pessoas, para transformar essa realidade, precisa compreender o significado da sustentabilidade e do cuidado. O cuidado expresso de forma poética por Newton Freitas, por Carlos Laerte, né? O cuidado quando o Rogério faz uma atividade do vapor do vinho tão cuidadosa, né? Que tem um cuidado com o lixo, um cuidado com a canção, o cuidado com a ornamentação de uma planta, né? O conhecimento que se tem de todo esse trabalho, o conhecimento das pessoas assim que estão perto da universidade, mas assim, o que é que acontece lá dentro da universidade? As pessoas chegam e ficam acanhadas, não sabem o que acontece dentro da universidade. Então a gente tem que ir para fora da universidade e a gente tem que trazer. E que alegria que foi hoje, viu, dona Alice? Ouvir o seu depoimento sobre, né, sobre a pesca, sobre os peixes do São Francisco. Que coisa emocionante, dona Maria, ver a luta do seu povo Tumbalalá e tantos outros que não estão aqui presentes, porque não conseguiram chegar até aqui. E a senhora contar toda a história de luta e que não consegue mais ver esse brilho de luta dos jovens de hoje. Isso muito me encanta, muito me inspira. E certamente inspirou e vai inspirar a muitos outros. Para não falar de Zacarias, que eu já citei aqui. Mas, mais contundente ainda, foi a palestra de Hermes, que mostra o como se produz essa água, né? Acima, na região oeste da Bahia, onde está sendo feito um trabalho muito pesado do agronegócio, sem a compreensão da formação dessa água. Então, a água que está aqui depende da água que está em cima, nas veredas do São Francisco, nas nascentes do São Francisco. Mas hoje é um dia especial porque a gente tem, além da presença, né, da Diocese de Petrolina, em nome de Dom Francisco Canidé, da presença de Dom Beto, representando, né, a Diocese de Juazeiro, a gente teve o privilégio de encontrar Dom Luiz Cape, ou como ele prefere ser chamado, de Frei Luiz, que eu acompanho desde o dia que eu coloquei o pé nessa universidade, em 15 de outubro de 2004. E aí eu soube que havia um padre que estava na beira do rio, dentro de uma capelinha, fazendo um ato de profundo amor pelo rio. E, imediatamente, eu consultei algumas pessoas, perguntei aos alunos, gente, onde é isso? Onde é Cabrobó? Eu não sabia nem onde era Cabrobó. Eu preciso ver isso de perto, preciso ver se isso é real. Porque aquilo me chamou tanta atenção, porque eu desconhecia na história mais recente do Ocidente alguém que fazia um ato de amor tão profundo como esse. Aquilo me despertou de tal maneira que imediatamente eu tive autorização e levei meus alunos num carro ainda alugado, quando a Univasf ainda alugava carros. E a gente foi, e lá eu encontrei Frei Luiz, de cabeça baixa, muito debilitado. E eu queria dar esse testemunho para vocês, de que eu vi aquilo ali, me tocou profundamente, e eu via pessoas ao redor dele, tentando cuidar dele, tentando fazer algo. E eu cheguei lá com cerca de 15, 20 alunos, e 15, 20 mudas. Eu perguntei a ele, onde é que eu planto isso, Frei Luiz? Planto na beira do rio, meu filho. Planto na beira do rio, e assim fizemos. E plantamos a primeira sementinha. Dessas histórias que a gente às vezes não percebe, não conhece. E dali criou-se uma longa amizade. Tive o privilégio de visitar Dom Luiz lá na Barra, junto com o seu povo, junto com a sua comunidade. Tive o privilégio de fazer a volta à nascente do São Francisco, junto com ele, mais um monte de gente invisível, maravilhosa. E foi uma delícia subir a Serra da Canacha, ver a situação que a nascente do São Francisco se encontrava. E a gente está podendo renovar esse laço de união, de fraternidade e de transformação, que é o que a gente precisa, que tem que ser de dentro para fora, que tem que ser baseada no cuidado, no amor. Aí sim a gente consegue a sustentabilidade tão desejada e tão ansiada por todos nós. Então, eu queria compartilhar com brevidade essa pequena historinha que eu estou compartilhando com vocês e agradecer de coração
a presença de cada um de vocês, especialmente ao Frei Luiz, que é o principal motivo de inspiração para o trabalho que eu desenvolvo aqui nesta universidade. Ao senhor devo toda a honra e a dedicação de todo o meu trabalho aqui nessas caatingas e nesse Rio São Francisco. Muito obrigado. Nesse momento, anunciamos a palestra Qual o mundo que queremos deixar para os nossos filhos? Com o Dom Frei Luiz Flávio Cápio, bispo da Diocese de Barra, na Bahia. Filho mais novo de uma família de origem italiana, é formado em economia, apesar de, na sua juventude, ter desejado ser engenheiro. Fez seus estudos teológicos no Seminário Franciscano de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Foi ordenado padre em 1971. Trabalhou por 3 anos na periferia da cidade de São Paulo pela Pastoral Operária. Em 1974, partiu para o semiárido nordestino com a roupa do corpo. Desde então, o bispo vive no sertão nordestino. Sua biografia mostra uma forte ligação com São Francisco de Assis. Dom Luiz Cápio nasceu no dia em que a Igreja Católica celebra este santo. Tornou-se religioso da ordem franciscana e foi viver às margens do Rio São Francisco. Em 1992, ao completar 48 anos, iniciou uma peregrinação de 6.000 quilômetros, da nascente até a foz do Rio São Francisco. Esta peregrinação durou 1 ano. Este período foi vivido por Dom Luiz Cápio como uma missão ecológica e religiosa, durante a qual o frei buscou conscientizar a população sobre a necessidade de preservação do Rio São Francisco. A experiência foi publicada no livro O Rio São Francisco, uma caminhada entre vida e morte, pela editora Vozes. Tornou-se bispo da Diocese de Barra em 1997, escolhido por não haver outro que se dispusesse a viver na região. Entre 26 de setembro e 5 de outubro de 2005, fez uma greve de fome em defesa do Rio São Francisco, na cidade de Cabrobó, estado de Pernambuco. Seu protesto era a favor da revitalização do rio e contra o projeto de transposição do Rio São Francisco, planejado pelo governo do presidente Lula. Esta manifestação ganhou o apoio de diversas organizações e movimentos sociais. O jejum foi interrompido após negociação com o então ministro Jacques Wagner. Feito o acordo, o Frei Cápio comentou que, se a promessa não fosse cumprida, retomaria o protesto. Dom Luiz Flávio Cápio recebeu o Prêmio da Paz em 2008 por sua luta em defesa da vida na região do São Francisco. O prêmio foi entregue no dia 18 de outubro do mesmo ano, durante a 5ª Romaria das Águas, em Sobradinho. Esse prêmio tem sede em Bruxelas. Também recebeu o Prêmio Kant de Cidadão do Mundo, da Fundação Kant, na cidade de Freiburgo. Este prêmio é concedido bianualmente a pessoas que se destacaram na defesa dos direitos humanos. E, por fim, recebeu o troféu João Canuto, por iniciativa do Movimento Humanos Direitos, devido ao seu empenho pelos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Dom Luiz Cápio. Uma boa noite a todos e a todas. Quero saudar o senhor reitor,
muito obrigado por me acolher nesta universidade. Para mim é uma honra muito grande. Quero saudar meu irmão no episcopado, Dom Francisco, que me recebe em sua diocese. Muito obrigado, Dom Francisco. Quero saudar meu irmão, Dom Beto, que me recebe em sua casa, lá em Juazeiro. E quero saudar o meu querido José, professor José, que me recebe em seu coração. Muito obrigado. Eu quero oferecer a minha fala desta noite ao grande, imenso profeta dos nossos dias, o nosso querido Papa Francisco, que incluiu as questões ambientais, da morada comum, da casa comum, no universo da teologia. Justiça ambiental, direito e dever de todos. Que mundo deixaremos para nossos filhos, para os nossos netos? Tenho aqui diante de mim pais de família, mães de família, avós de netos. Que mundo que nós estamos preparando para estes que se constitui na corda fina do nosso coração? Qual é o mundo que o Senhor, Pai, está preparando para o seu filho? Qual é o mundo, Mãe, que a senhora está preparando para aquele que a senhora tanto ama, que saiu do seu ventre? Que planeta estamos preparando para as futuras gerações? Esta mesma pergunta, nosso querido Papa Francisco faz no início da sua obra, que com certeza será a sua obra-prima. A carta que escreveu para o mundo sobre a vida, sobre a natureza, sobre a obra de Deus e como ela deve estar em comunhão com a obra dos homens. A Laudato Si. É uma questão elementar de justiça. O sagrado direito que cada um de nós possui de poder viver num ambiente sadio, digno de seres humanos, propício à vida com qualidade para cidadãos e cidadãs, todos deste planeta, desta nossa casa comum. Isso corresponde ao igual dever que nos compete de propiciar estes mesmos direitos àqueles que nos precederão, às futuras gerações. Herdamos um mundo, um planeta que nos foi legado
por aqueles que vieram antes de nós, que prepararam a casa onde hoje moramos, onde vivemos, onde realizamos a nossa existência. Cabe-nos fazer o mesmo para aqueles e aquelas que virão depois de nós, que herdarão um mundo, um planeta que tivermos preparado para eles. Isso é uma questão de justiça. Amanhã, quando o sol nascer novamente, com o seu calor e vida, as flores nos acolherem com suas variadas cores e perfumes, ouvirmos o canto dos pássaros e a brisa fresca beijando o nosso peito, nossos lábios sorverem as águas puras da fonte, enquanto contemplamos as verdes altas montanhas e o azul profundo dos oceanos. Poderemos ouvir dos que virão depois de nós: obrigado, muito obrigado, pelo mundo que vocês prepararam para nós. Obrigado pelo planeta, qual jardim vocês nos legaram. Obrigado pelas sementes de vida que vocês plantaram para que pudéssemos colher seus abundantes frutos. Obrigado. Muito obrigado. Ou, depois de amanhã, quando não mais houver amanhecer, mas apenas uma claridade enfumaçada, coberta por nuvens ácidas, quando nossa visão enfraquecida e nossos corpos se esvair em feridas purulentas, provocadas pela radiação tóxica causada pelo enfraquecimento da camada de ozônio, quando, em vez de água, tivermos que beber um suco pastoso de coliformes fecais, temperado com ingredientes químicos das mais nocivas origens, quando a paisagem se tornar um imenso deserto, porque ninguém mais terá ânimo para cantar, e sim para gritar desesperadamente pelas dores lancinantes de ossos e músculos em decomposição. E as mães, por amor,
tiverem que abortar os filhos, para que não sejam mais sofredores, condenados a esse vale de lágrimas. Ouviremos nossos filhos e netos com o dedo em riste apontando para nós, olhos esbugalhados, roendo palavras desconexas de ódios, rancor e gritarem: malditos, demônios, filhos das trevas e do mal, olhem para esse inferno para o qual fomos condenados. Vocês são os responsáveis pela desgraça que nos envolve, fazendo-nos desgraçados com ela. Que mundo, que planeta, que casa comum legaremos para nossos filhos e netos? Isso é uma questão de justiça. Poderemos ser justos cumprindo o nosso sagrado dever de zelar e cuidar dessa riqueza infinita que nos foi confiada, ou podemos ser profundamente injustos, assumindo a postura irresponsável e inconsequente dos que apenas exploram e usufruem do tesouro incomensurável, de incomensurável valor, que é a natureza, mãe da vida. Deus perdoa sempre. Os seres humanos, de vez em quando, a natureza não perdoa nunca. Se nós a agredirmos, mais cedo ou mais tarde, ela dará sua resposta. A vida que hoje vivemos, herdamos de nossos ancestrais. Nós estamos construindo o planeta que os que virão depois de nós, nele viverão. A vida não se improvisa. Em 5 minutos, colocamos no chão uma árvore centenária. Serão necessários mais 100 anos para que tenhamos outra semelhante. Isso se tivermos o cuidado de plantar uma outra. É questão de consciência de pertença. É questão de possuirmos ou não um sagrado senso de justiça. De ter a sensibilidade de saber compreender o direito que possuímos de viver num mundo habitável, com dignidade, e o dever de corresponsabilidade
de preservá-lo para que outros também usufruam do mesmo bem. De saber que este planeta é o nosso lar, é a nossa casa comum. Fazemos parte dele. Foi-nos entregue para nele viver, usufruir de seus bens e riquezas. Cuidar para que os bens nele presentes possam se perpetuar e as gerações futuras, como nós, também poder tê-lo cheio de vida. Como dizia nosso querido mestre Leonardo Boff, que cuidar é outro nome para o amor. Cuidar é o outro nome para o amor. E a melhor forma de amar. Quem ama, cuida. É justo que cuidemos do que é de todos. É justo que no trato das coisas de todos tenhamos o mesmo zelo como que tratamos as nossas em particular. O mesmo cuidado que a natureza tem para conosco, no sentido de prover, garantir e zelar pela nossa vida, assim também nós recebemos do Pai do céu a missão de cuidar, de prover e garantir a perpetuação dos bens e as maravilhas criadas que fazem parte do nosso planeta, o Jardim do Éden. Ou pela nossa decúria, transformá-lo no inferno de Dante. Impossível de nele viver. Isso seria uma grande injustiça de nossa parte. No último dia da criação, depois que tudo estava pronto, e o Senhor viu que tudo era bom, criou o homem e a mulher. E lhes outorgou a missão de cuidado para com a obra criada. Fez-nos guardiões da natureza. Este é o sentido bíblico do dominai a face da terra. O termo dominai vem do latim dominus, que significa Senhor. Daí a palavra domingo, que significa o dia consagrado ao Senhor, o dia do descanso. Como o pai cuida dos filhos, como a mãe é capaz de dar a própria vida pela vida dos filhos, assim também fomos constituídos senhores e senhoras, no sentido da paternidade de quem cuida, na maternidade de quem vela.
Mas esta passagem belíssima do Gênesis foi entendida por nós dentro da ótica masculina do ser dono, do explorar, na violência do destruir, na ganância do lucrar, na vaidade do usufruir sem limites. Deturpamos o pensamento original do Criador e impusemos nossa visão dominadora, destruidora, violenta e desrespeitadora. Enquanto o Senhor tudo realizou dentro de um plano perfeito e harmônico, respeitoso e amoroso, e nisso manifestou a justiça divina, nós manifestamos a injustiça humana no entendimento e prática deturpada do pensamento do Senhor. Chamamos para nós os atributos do Criador. Não somos os donos da criação, somos apenas os seus zeladores, os seus cuidadores. O livro do Eclesiástico nos ensina: da terra, Deus criou o ser humano e o formou à sua imagem. E a terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder semelhante ao seu. Concedeu-lhe dias contados e tempo determinado, dando-lhe autoridade sobre tudo o que há sobre a terra. Em todo ser vivo incutiu o medo do ser humano, fazendo-o dominar sobre as feras e os pássaros. Concedeu aos humanos discernimento, língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar. Encheu-os de inteligência e de instrução. Deu-lhes ainda o conhecimento do Espírito. Encheu o seu coração de bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu o seu temor em seus corações, mostrando-lhes a grandeza de suas obras. Concedeu-lhes que se gloriassem de suas maravilhas e louvassem o seu santo nome e proclamassem a grandeza de suas obras. Concedeu-lhes ainda a instrução e entregou-lhes por herança a lei da vida. Firmou com eles uma aliança eterna e mostrou-lhes sua justiça e seus julgamentos. Seus olhos viram as grandezas de sua glória, e seus ouvidos ouviram a glória de sua voz. Ele lhes disse: guardai-vos de tudo o que é injusto. E a cada um deu mandamentos
relação ao seu próximo. O próximo humano, o próximo da natureza, da vida. Papa Francisco nos ensina que todos pertencemos à casa comum e somos responsáveis um pelos outros. João nos ensina no capítulo 10 de seu Evangelho que o Senhor é o bom pastor. A justiça do bom pastor se manifesta no seu imenso amor, no seu desmedido cuidado. O bom pastor é aquele que ama suas ovelhas, cuida de seu rebanho, leva-o para as pastagens verdejantes e para os regatos de águas cristalinas. O bom pastor defende o rebanho dos inimigos, do lobo cruel e voraz. O bom pastor está sempre atento para que nada de mal aconteça a nenhuma de suas ovelhas. Esse é o bom pastor. É capaz até, se preciso for, de dar a vida por suas ovelhas. Sacrificar-se por elas. Ser crucificado para que tenham vida e vida em abundância. Senhores pais, os senhores são ou devem ser os bons pastores de suas famílias. Queridas mães, as senhoras são chamadas a serem boas pastoras da família que o Senhor lhes confiou. Amigo reitor, o senhor é chamado a ser o bom pastor da sua universidade. Meus queridos irmãos bispos, nós fomos constituídos bons pastores de nossas ovelhas. Essa é a herança espiritual daqueles e daquelas que assumem a missão de pastorear, de caminhar junto, mas na linha de frente. Junto, mas na linha de frente do seu rebanho. Os seguidores do bom pastor recebem a mesma tarefa, a mesma ordenança, a mesma missão. A de serem justos, como o bom pastor é justo porque ama. Isso nos faz discípulos e missionários do Deus da vida e da justiça. Semeadores do bem e da paz. Testemunhas da justiça maior. Chamados a viver em uma ordem justa e fraterna. Fazer com que o leite e o mel continue escorrendo pelos favos da existência humana. Garantindo que todos, sem exceção nenhuma,
tenham o direito, o sagrado direito de uma vida saudável, ética, digna de ser vivida. Enfim, uma vida baseada na justiça. Essa é a vocação do pastor. Para isso ele foi chamado. E é isso que dá sentido à razão de ser para a existência do bom pastor. A plenitude da realização do pastor é a imagem do bom pastor poder doar a própria vida pela vida de cada ovelha, de todo o rebanho. Para o pastor, iluminado pelo bom pastor, o gastar-se é tornar-se mais rico. O doar-se é plenificação. O morrer é viver com abundância. Mercenários existem muitos e muitas. Homens e mulheres injustos e injustas que se travestem de pastores e pastoras, mas cujas intenções são maléficas. São lobos perigosos e vorazes, que se aproveitam da simplicidade e carência do rebanho para fazer acontecer as suas intenções sórdidas. Devagar, o rebanho vai discernindo e sabendo diferenciar o bom pastor do mercenário, o justo do injusto. Pelos frutos se conhece a árvore. O tempo se encarrega de mostrar a verdade dos fatos e das reais intenções. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, e não há nada escondido que mais cedo ou mais tarde não apareça. As questões sociais nos permitem conhecer e distinguir o pastor do mercenário. Aqueles que realmente são justos e estão a serviço do rebanho, e aqueles que são injustos e se aproveitam do rebanho para satisfazer seus próprios interesses. Meus queridos, minhas queridas, que mundo estamos preparando para aqueles que vêm, que virão depois de nós? O nosso cuidado é de pastores e pastoras, ou o nosso descuido é de mercenários? É no entendimento e na consciência de nossa missão de pastores que se funda a capacidade de doarmos a vida. E isso se faz com a máxima alegria e generosidade. É no entendimento e na consciência do verdadeiro sentido da justiça que nos tornamos construtores do reino de Deus ou construtores do reino do inimigo.
nos preparando para aqueles que virão depois de nós. O Rio São Francisco é o pai, é a mãe de todo um povo. É o que garante a água que milhares de seres humanos bebem, comem do seu peixe e se alimentam dos frutos das terras banhadas por suas águas. O Rio São Francisco é o gerador de vida para inúmeras outras vidas. O velho Chico não pode morrer. O velho Chico não pode morrer. O velho Chico não pode morrer. Da vida do velho Chico, a vida de cada um de nós, a vida de milhões de outros seres humanos, seres da fauna e da flora, nossos irmãos e irmãs, como nos ensina Francisco de Assis. Existem no Brasil rios ainda bem maiores que o São Francisco. Mas o que faz a diferença é o fato de percorrer o semiárido brasileiro, região de muita carência de chuvas. Águas temos com certa abundância, mas concentradas em alguns rios e na imensa rede de açudes existentes. Necessitamos urgentemente distribuir esta água concentrada para as populações difusas de todo o semiárido. E isso é uma questão de justiça ambiental, pois a democratização da água é uma tarefa essencial para a manutenção da vida, pois ninguém pode ficar sem ela. Se o projeto de transposição de águas do Rio São Francisco tivesse como objetivo e meta, como nos ensina a Constituição Cidadã de 1988, que tivesse como prioridade a distribuição da água para as populações difusas, desta forma se praticaria a justiça ambiental e evangélica de dar de beber a quem tem sede. Nós seríamos os primeiros a estar de acordo com este projeto. Apoiá-lo-íamos incondicionalmente. Mas a prioridade do projeto de transposição é a segurança hídrica em função dos grandes projetos agroindustriais. O uso econômico da água, antes de cumprir sua função essencial, que é o dessedentamento humano e animal, faz o projeto tornar-se antiético e, portanto, injusto, pois inverte as prioridades no uso da água. O Rio São Francisco imita o santo de seu nome.
O santo São Francisco nasceu de família abastada. Quando conheceu o sofrimento dos pobres de seu tempo, deixou toda a riqueza da família e foi para o meio dos pobres, e dos pobres mais pobres, que eram os leprosos. Dedicou toda a sua vida a eles. Encarnou o verdadeiro sentido e espírito da justiça humana. Quem tem mais, distribua a quem tem menos. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, no sudoeste do estado de Minas Gerais, uma das regiões mais ricas do Brasil. Poderia tomar a direção do leste ou do sul, regiões igualmente ricas, mas não. Lá da Serra da Canastra, ele avista o Nordeste. Faz uma curva e se dirige para o semiárido brasileiro. É o rio que imita o santo de seu nome. O rio testemunha a justiça do seu santo padroeiro. Por isso dizemos: o Rio São Francisco é o pai e a mãe de um povo. Aquele que supre suas necessidades essenciais, vitais. Rio vivo, povo vivo. Rio doente, povo doente. Rio morto, minha querida irmã Maria Tumbalalá. Rio morto, morte de seu povo. Ser pastor nas barrancas do São Francisco é garantir vida e vida abundante aos barranqueiros. Vida abundante aos barranqueiros significa vida abundante ao velho Chico. Anêmico não doa sangue. Se quisermos que o velho Chico doe a água, que é a sua riqueza primordial, vamos primeiro curá-lo. Dizem, o velho Chico está na UTI. Quisera eu que o velho Chico tivesse na UTI. Pois se ele estivesse na UTI, teria médicos cuidando dele, enfermeiros, aparelhos, 24 horas cuidando dele. Não nos iludamos, o velho Chico não está na UTI. Vocês querem saber onde é que ele está? Na fila do SUS e não sabe quando vai ser atendido. Diante das inúmeras agressões causadas ao nosso rio, agressões essas geradores de doença e morte, o pastor, que somos todos nós, a pastora, não pode manter-se calado, calada. É sua missão, é seu dever praticar a justiça.
ser testemunha da justiça maior, erguer a voz, colocar suas forças no sentido de garantir vida ao rio, pois na vida do rio, a vida ao povo do rio. É por isso que, diante de todas as ameaças de morte causadas ao rio e ao povo, o pastor se levanta, grita bem alto, qual João Batista no deserto. Arrisca a própria vida, hein, professor José? Arrisca a própria vida, pois onde a razão se extingue, a loucura é o caminho. E o amor verdadeiro a uma causa, quando foge a razão, então abraçamos a loucura. Minha querida Maria Tumbalalá, a senhora é louca. É louca de amor por uma causa. Pessoas como a senhora precisamos. Pastoras. Para salvar o velho Chico, salvar a biodiversidade, salvar os povos ribeirinhos, salvar os seres humanos, salvar o planeta, a casa comum, salvar a vida. Vale a pena doarmos a própria vida. Como a mãe, se for necessário, ela doa a vida pelos seus filhos. Vale a pena morrer para que tenham vida e vida em abundância. E todos nós somos convidados, como pastores e pastoras que somos, lutar até o fim para que a vida triunfe. E assim se cumpre toda a justiça. Muito obrigado. Gente, que nós, nossos filhos e nossos netos, tenha a possibilidade de poder ter diante de si um copo de água cristalina quando o seu corpo está com sede. Obrigado, velho Chico. Passaremos agora ao momento do debate. Disponibilizaremos o microfone para perguntas da plateia. Quem tiver interesse, por gentileza, levanta a mão.
Não é necessário que seja pergunta, pode ser também um depoimento. Isso mesmo. Olha, a gente não tem o que perguntar, né? Mas muito para sentir. Dom Luiz, sempre me falaram muito de ti. Mas a gente tem que ver de perto, né? Para sentir. Zé Alves, Dora, senhor reitor, parabéns pelo que vocês estão fazendo aqui. Parabéns a cada um de vocês que deixou o lar de vocês para aprenderem a ser pastores. Que se permitem ser tocados pela paixão de cuidar. Como o Frei Dom Luiz falou, amor é cuidar. Cuidar do rio quando cuidar da natureza, não é só o rio, né? Cuidar da natureza, como a gente cuida de quem ama. Frei Dom Luiz Capra, muito, muito obrigado pelo que o senhor faz pelo nosso país, pelo nosso Chico, pelo nosso planeta. Lembre, gente, moramos no planeta Terra. A gente não mora no planeta asfalto, no concreto, no luxo. E a gente não vive do luxo. A gente vive do que a terra nos dá. E as suas palavras é um despertar. E que possamos nos mexer, sair do comodismo, levantar de nossas cadeiras para poder lutar junto com o Frei Luiz, junto com José Alves Siqueira. Muito obrigado. Alguém mais teria uma consideração? Eu vou ser bem breve. Minha gratidão, foi uma noite feliz em poder vir e ouvir um depoimento, né, uma fala construtora. Foi uma saída bem inteligente, né, para a situação do Rio, né, que está na fila do SUS. Eu concordo, porque a quantidade de veneno que está sendo derramado sistematicamente, né, dentro do Rio São Francisco, sem falar na queima, na destruição da natureza, é realmente para isso. Então, eu acredito e peço a Deus que a gente possa se posicionar a favor da vida e que a gente possa fazer alguma coisa, de fato. Dom Luiz, é mais um prazer estar assim, perto. Quando o senhor esteve em Sobradinho, eu estive lá. Muito obrigado por essa presença, viu? Eu vou fazer aqui uma pequena poesia, bem rapidinho, para não tomar muito tempo, né? Meu amigo velho Chico, eu ouvi a tua voz. Estava meio embargada, mesmo assim deu para entender. Teu pedido de socorro fez meu peito estremecer. Fez cair as minhas lágrimas, fez meu coração sofrer. Eu vou dar o teu recado aos homens dessa nação, para deixar você quieto nesta mesma direção. Não mexer nas tuas águas, ter ao menos compaixão. Tu és criação divina, velho Chico, nosso irmão. Sei que existe a falta d'água em muitos cantos do sertão, e que em cada canto desse, lá está a solução. Basta que seus governantes trabalhem com decisão de abastecer o povo com recursos da região. Deus me dê muita humildade para cumprir essa missão. Eu não sou nenhum poeta, mas compus esta canção para dizer que o velho Chico não quer a transposição, quer que deixe as suas águas aí mesmo onde estão. Obrigado, muito obrigado. Olá, boa noite. Eu sou Carmen, professora aqui da Univasf, e estou muito feliz de vê-lo pessoalmente. Zé Alves esqueceu de uma parte da historinha, Zé Alves. Lembra que você levou a gente para cima da ponte quando o bispo estava naquela greve de fome, no protesto, né? E nós fomos para a ponte.
Então, essa história é longa, né, Zé Alves? Me lembro demais do grupo que você levou. Nós estamos juntos na Univas desde o início. E eu gostaria de falar só um pouquinho sobre o acidente de Brumadinho. Para quem eu sou da área de solos, então tem um vínculo muito forte com a água, uma vez que é no solo que a água é filtrada e se transforma na beleza que é o Velho Chico. E quando a gente que é especialista, tendo um pouquinho de fisicoquímica e pensa que aquele rejeito, aquela lama, pode chegar, quer dizer, chegou à bacia do Rio São Francisco, não chegou até agora a gente, aquilo é de tirar muito nosso sono. Para quem é pastor, para quem é pastora, não fica, dói na alma. E é com muita alegria que a gente pode contar com uma pessoa como o senhor, mas a luta é constante, é longa, é árdua. O rio realmente pode não sobreviver e está na mão da gente. Não só a gente como... Eu falo aqui mais como cidadã do que como profissional de solos, como profissional da área ambiental. É claro que a gente constrói isso dentro da sala de aula o tempo inteiro, não é, Zé Alves? É uma pena que a gente... Lamentei muito quando o Zé Alves falou que não teve os alunos pela manhã. É preciso que a gente, enquanto instituição, abra mais os olhos, aqui falando para nós, colegas da Univas, e que libere mais os alunos para um evento como esse. A riqueza de um evento do dia de hoje e de uma palestra como a do Frei Luiz é tremenda. E que a gente, enquanto instituição, abra mais os olhos para isso, porque, senão, a gente também vai estar do outro lado e não deste lado. Obrigada. Boa noite. Eu me sinto muito feliz por estar aqui hoje, porque também nós, da Diocese de Petrolina, no período que Frei Luiz estava lá em Sobradinho, era Dom Paulo, nosso bispo, e Padre Luiz, coordenador pastoral social, e a gente também fez caravana para lá. Não é? E hoje, assim, um dia festivo que a gente contempla, poder estar aqui. E desde aquele tempo que nós não conseguimos mais parar, como o trabalho da pastoral social. Anualmente, a gente faz esse seminário em defesa do Rio São Francisco. Parece assim, gogó, muito nos ajuda. Agora, nós já temos professor Mábio, temos Moisés e outras pessoas que nos ajudam nesse seminário. Então, às vezes, dificulta, não é, nas nossas igrejas, mas a gente não consegue parar, porque a gente sente que é um chamado de Deus e é uma pequena parcela que nós não podemos fazer. E eu pergunto assim, sempre na fila do SUS tem aqueles que gritam, tem aqueles que não deixam de ser, né, não deixam ficar em branco. E nós? O que é que nós podemos fazer? Sozinho a gente é pouco, mas juntos nós devemos fazer alguma coisa, traçar alguma meta juntos. É um evento, mas que isso aqui não fique só nesse momento, que a gente pense como grupo, o que é que nós podemos fazer como instituição, né, que hoje também faz parte da universidade, aqui no Ciências Sociais, e eu vejo assim a dificuldade realmente, tanto nas igrejas como nas universidades, para a gente dar valor ao que realmente é vida, como a água aqui para a gente. Então, muito obrigada, e que a gente não deixe passar esse momento de nós nos unirmos como cadeias. Boa noite a todos. Professor José Alves, obrigada por ter lembrado do segmento turismo e por o senhor ter lembrado do nosso trabalho dentro do Rio com o vapor do vinho. E eu quero dizer que nós lembramos, em todos os nossos passeios, da sua presença. Nós falamos no seu trabalho. E quando nós estamos na navegação no Rio São Francisco, a gente se lembra sempre do senhor. E que para o nosso trabalho continuar desse rio, a gente precisa desse rio vivo. Então, a gente veio
como trade, e está nessa navegação pelo Rio Limpo, para que a gente continue trabalhando, porque o nosso trabalho depende disso. Obrigada. Choro santo de um bom Deus, gerou planta, vida, flor, planta e vida e passa... Bom, esqueci. Mas, Frei Luiz, eu morei na região na diocese de Barra por 15 anos. E ontem, Padre Josemar, lá no jantar na sua casa, também com o apoio muito grande de Dom Beto, eu perguntei para Frei Luiz, o que você sentiu naquele jejum? Você escreveu alguma coisa? Ele disse, tem tanta coisa escrita. Eu digo, não, mas o que você sentiu? Porque quando eu fui em Cabrobó, eu vi você quase desfalecido, aquilo me emocionou, me puxou. E eu acho que a gente não pode sair daqui apenas emocionados. Eu disse hoje, de manhã, para o professor José, que nos recebeu tão bem na sua casa ecológica, ele disse para Frei Luiz, o senhor vai sentir o dia de hoje, que foi tão esperado, na face das pessoas, no rosto, Dona Alice, né? No País das Maravilhas, das pescas, do lançamento das redes. Então, eu quero dizer assim que nós precisamos mudar os nossos hábitos cotidianos, desde o separar do lixo, na via jogar o lixo no chão. Eu acho que são atitudes, Frei Luiz, que não tem explicação. E eu morei numa casa onde tem lá, em Gentil do Ouro ainda, os resquícios da casa, uma casa de oração, e eu via quantas vezes você acordava madrugada para fazer as orações. Então, só um homem de oração pode ter uma grande ação como o Frei Luiz tem. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Timóteo, sou do Movimento Desatidos por Barragens, sou da região oeste da Bahia e muito bom, né? A gente está nesse espaço aqui também. Primeiro cumprimentar de perto o Frei Luiz, né? Que a gente já sabe da história de luta em defesa do Rio São Francisco, mas a gente também só queria reafirmar mais algumas questões que é muito importante, que a gente vê toda essa beleza do Rio São Francisco, né, desde a nascente, mas ao redor do São Francisco, em seus afluentes, em suas bacias, né, há um processo de luta também histórico para que esse Rio São Francisco continue correndo. A gente dizemos isso porque na região oeste da Bahia, nas bacias do Rio Carinhanha, nas bacias do Rio Corrente, na bacia do Rio Grande, ali também tem um processo de luta histórico para ver as águas do Rio São Francisco correr. E visto, né, todo o Brasil aí, o que as grandes empresas têm feito naquela região e o quanto a gente ali, ribeirinho, enfrenta para ver aqueles rios correndo para chegar ao Rio São Francisco. Porque o Rio São Francisco, a gente sabe que é o coração, mas se essas veias não correm, com certeza o Rio São Francisco ele vai diminuindo sua água de forma mais rápida. E uma coisa que a gente também quer reafirmar nesse espaço, que é muito importante, é que a gente tem vários instrumentos para a gente defender o Rio São Francisco. São vários, desde plantão a planta, né, na beira do Rio São Francisco, desde coletar aqueles que não têm consciência de jogar o lixo na beira do Rio São Francisco, na beira dos seus rios. Agora, nós temos certeza que nós não vamos defender o Rio São Francisco a não ser com um processo de luta de forma organizada. Nós só vamos defender as águas não só do Rio São Francisco,
mas de todo esse país que é rico, que esse bem que nós temos como um bem, que é a água, com luta. Nós vamos ter que batalhar dia a dia para a gente conseguir fazer com que esse rio continue correndo. Só com a luta. E nós precisamos enfrentar. Nós não temos outra alternativa a não ser enfrentar o agronegócio com a cara e a coragem, com a organização. Nós não tem como enfrentar as grandes empresas que querem construir mais de 150 pequenas centrais hidrelétricas nos rios que abastecem o Rio São Francisco, que é no oeste. E trazer um exemplo importante aqui para todos. No oeste da Bahia, na bacia do Rio Corrente, tem uma luta dos atingidos mais de 20 anos e nenhuma PCH foi construída. Porque a gente sabe que fechar aqueles rios lá em cima significa que menos água vai descer para o Rio São Francisco. Então, só a luta vai fazer com que esse rio continue esse rio maravilhoso e bonito, mas que nós precisamos ter essa firmeza. Estamos muito preocupados com esses crimes que têm acontecido, que para nós não é acidente, não é tragédia. O que aconteceu em Mariana, o que aconteceu agora em Brumadinho, isso é um crime que tem gerado lucro para grandes empresas, e essa preocupação já desceu também em todo o Rio São Francisco. Então, defender o Rio São Francisco é defender a vida, e nós temos que batalhar todos os dias para que a gente continue fazer com que esse rio continue lindo e maravilhoso como ele é. Né? E nós ter certeza que a água nós temos que ter como um bem, e não como uma mercadoria, igual as empresas do agronegócio, dos grandes projetos têm, como ver com a água como gerar lucro para investidores e para empresas que não é nem empresas brasileiras. Então, a luta tem que continuar e nós temos que enfrentar um dagrão todo dia e toda hora. Boa noite. Meu nome é Ivo, eu sou conterrâneo ali, sou de Barra, sou extensionista. E eu só vou contar uma historiazinha simples, como a degradação avançou tanto, como ela ganhou as margens do São Francisco. Em 84, o projeto tinha um projeto chamado São Vicente, e esse projeto ganhou o Nordeste, sobretudo, e tinha muitas associações que, sem essas associações, o rural, o homem lá das comunidades não conseguiam angariar alguma coisa, umas migalhazinhas do governo. Eu fui convidado para uma palestra lá em Barro Vermelho, Dom Luiz, o senhor conhece mais, assim, a 40 quilômetros da Barra, menos ao quê? E lá eu estou fazendo minha palestra, fazendo uma exposição de como o rio estava caminhando para uma degradação, dizendo para eles que em 2050 o rio estaria morto, o rio estaria isso, aquilo, imagina quanto tempo eu imaginava. Aí levantou lá Vanderlino. Vanderlino era jovem e influente lá, a comunidade estava tomando conta daquela associação, e ele levantou e me disse: doutor, o que Deus dispõe, o que Deus cria, o homem não acaba. Passaram algum tempo, eu continuei minha peregrinação por lá, e ele sempre, agora já ultimamente, ele passa por mim e me diz: doutor, eu estou passando fome na beira do rio. Essa historiazinha é para nos chamar a atenção, que eu fazia uma projeção naquele tempo para os 2050. Ela se antecipou mais de 50 anos. Hoje a gente tem um rio que não tem peixe. Na minha cidade eram montanhas de peixe, na minha infância. Hoje lá eu estou comendo curimatá que vem do Pantanal. Muito obrigado. Vamos cuidar do nosso rio enquanto podemos. Eu só queria fazer uma observação. Agro é tech, agro é pop, mas agro não é tudo. Boa noite a todas, todos.
Boa noite, Dom Cápio. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente esse momento promovido através da condução do professor José Alves, e quero agradecer imensamente a sua existência, a existência de Dom Cápio, a sua luta e o tanto de aprendizado que a gente teve aqui nessa noite. Eu sou Gilmar, sou professor, estou vereador aqui na cidade de Petrolina e sou oriundo das comunidades de base. As comunidades eclesiais de base foi a primeira escola para mim, e mais tarde na Pastoral da Juventude do Meio Popular. Então a igreja cumpriu um papel importante nesse meu compromisso que eu tenho hoje em defender a vida e ter paixão pela vida. E dizer para o senhor que quero aqui reivindicar um outro P, além do pastoreio, quero reivindicar o P da política, para a gente enfrentar o que está aí, o que está colocado contra o projeto de vida e de paixão, que é um outro P, a paixão pela vida. Nós sabemos que, enquanto projeto de fé, a gente tem a certeza de que é filho e filha de uma transcendência e até de uma utopia para alguns, esse projeto maior. Mas, como filhos da natureza, nós somos animais e animais políticos. E daí a importância da gente fazer esse exercício também. E eu fico pensando da importância nessa região que tem projetos onde usam a água como recurso e não como direito, aquelas que hoje estão assumindo o mando, o comando, estão de alguma forma até explorando a maioria da nossa população mais empobrecida, não compreende a água como direito e, antes disso, como um ser sagrado. Eu penso que essa espiritualidade, a afetividade, precisa ser colocada em toda a nossa luta. E a gente tem aqui em Petrolina, na Câmara Municipal, feito o esforço de cumprir o pastoreio. A gente recentemente coordenou uma audiência pública, trazendo diversas questões sobre o Rio São Francisco, e entre elas a quantidade de esgotos que os nossos bairros, a população despeja sobre o Rio São Francisco, pela negligência, pela falta de compromisso, pela falta de afetividade de quem governa essa região. Mas, além disso, você tem uma grande quantidade de agrotóxicos, e daí a gente precisa, cada vez mais, acionar esse nosso sentimento, essa nossa capacidade de promover solidariedade entre nós, e entre nós, acima de tudo, para salvar o Rio São Francisco. Então, eu gostaria muito de agradecer, dizer que a gente está assumindo o nosso pastoreio aqui. Eu tenho um filho de 3 anos, enquanto professor, exercia a minha atividade em sala de aula, a atividade de pastoreio e política, e tenho dito para o meu filho e para aqueles que conheço, a coisa mais importante que meus pais deixaram foi a história da nossa família e a cultura que eles nos transmitiram. E a mesma coisa eu quero deixar para o meu filho, a história que a gente está construindo hoje e, acima de tudo, uma história que seja de compromisso com a vida. Então, gratidão, eu quero deixar com o senhor cópia dessa audiência pública que nós fizemos e que é um compromisso nosso de continuar esse pastoreio aqui em defesa da vida. Muito obrigado. A última, viu? Boa noite, Frei. Boa noite a todas e a todas. Eu sou Alvani Santiago, sou professora da Univasf. Também tenho o prazer de ser professora desde a primeira turma. E gostaria de socializar um pouco da minha experiência, Frei, mas sem antes agradecer a Zé Alves e toda a equipe do CRAD. Fico feliz de ter um amigo como você, Zé, que tem um sonho e batalha por esse sonho. Então, Frei, me permita socializar a minha experiência, que me emociona muito. Recém-formada em Ciências Sociais pela UFBA, em Salvador,
eu decidi trabalhar na área rural, com desenvolvimento rural. Comecei a prospectar um trabalho na área rural e consegui ir trabalhar no PEC Serra do Ramalho, no projeto especial de colonização Serra do Ramalho. Cadê o pessoal? Então, uma noite, eu peguei o ônibus da Novo Horizonte, que saía de Salvador às 19 horas, e cheguei em Botirama às 6 horas da manhã para ver o sol nascer e encontrar um mar na minha frente. Aí eu fiquei assim, gente, estou pirando. Como é que eu estou viajando para o sertão e paro de frente do mar? Aí eu ia perguntar para o meu colega que estava do meu lado, que era um técnico agrícola, ia perguntar para ele, que mar é esse? Depois eu disse, já pensou, se eu pergunto esse, eles vão gozar da minha cara o resto da minha... Aí perguntei, era até Lampião o nome dele, o apelido. Eu perguntei, Lampião, o que é aquilo? Aí ele disse, Alvania, o velho Chico, você nunca viu? Então, assim, foi algo que marcou a minha vida, esse amanhecer do dia na beira do Rio São Francisco. E aí nós fomos para Ibotirama, atravessávamos o Ajojo, naquele tempo, para onde fomos morar na Agrovila 9, e eu fiquei lá, fui lá para ficar 2 anos, e fiquei 5 anos, Frei, compartilhando dos desafios dos pescadores que foram desalojados com a construção da barragem do Sobradinho, e lá colocados em agrovilas para trabalhar em área de sequeiros, né? Foi uma das experiências mais ricas da minha vida. Tive a felicidade de ter como vizinho o padre Augusto Baldac, que foi quem celebrou o meu casamento também. Acabei casando lá com um agrônomo que eu conhecia naquela comunidade. E nós fazíamos um trabalho conjunto com a CPT e com a Pastoral da Juventude do Meio Popular, Gilmar. Fico feliz de conhecer essa sua origem, que eu não sabia. Então, acabei ficando lá 5 anos, Frei. Foi um trabalho assim magnífico, que muito enriqueceu a minha vida. E vindo para a Univasf, né, continuo esse trabalho. Hoje eu sou professora do curso de administração e nosso último projeto é Zero, como está a responsabilidade da sua organização. Então, querendo trabalhar com as empresas, e hoje, assim, hoje ouvindo a palestra da Alice, da Maria, do Severino e do Hermes, nesta tarde, eu fiquei, assim, inspirada de montar um grupo de empresários, para ouvir a palestra deles, né? Então, agradecer muitíssimo do fundo do coração o cuidado que o senhor tem com o Rio, com as pessoas, e essa mensagem maravilhosa que enriqueceu muito a minha vida e o meu dia hoje, especialmente. Então, um abraço de coração e muito prazer conhecer, Frei, conhecer todos esses professores que me deram a aula maravilhosa nesta tarde lá no CRAD. Obrigada, José e equipe. Então, em agradecimento ao Frei Luiz pela sua disponibilidade, pelo seu amor, pelo seu cuidado, por nos dar a oportunidade de tê-lo conosco nesta noite, tratando de um tema tão importante e urgente. Nós convidamos a professora Jaciane de Almeida Campelo e a estudante Mariana Lira, do curso de Ciências Biológicas da Univasf, para entregar uma singela lembrança.
Meus queridos, minhas queridas, eu convido todos vocês para, concluindo esse momento tão bonito, tão amigo, tão fraterno, nós ficarmos de pé e saudarmos o Senhor da vida com o hino de São Francisco, o canto de São Francisco, que é o padroeiro, não é, da ecologia, do meio ambiente. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Viva o velho Chico! Muito obrigado. Nós agradecemos a presença de todos.